E aí, quarto ano, tudo bom com vocês? Hoje a gente tem aula de História e de Geografia, né? Essa primeira aula que eu estou gravando aqui para vocês hoje é a de Geografia. Então eu peço que vocês peguem o livro de vocês, o segundo volume do livro, na página 13 do livro de Geografia, tá certo? É a que fala sobre a chegada dos povos africanos. Então vocês vão dar aquela pausazinha que a gente sempre dá no vídeo e vão pegar o livro nessa página 13, ok? Vamos lá. Bom, quarto ano, coincidentemente a aula de hoje vai ser sobre a chegada dos povos africanos e esse assunto chega pra gente numa semana que não sei se vocês estão acompanhando, vocês são crianças e não sei se vocês assistem jornal ou não, mas que estão havendo protestos, muitos protestos no mundo todo, sobretudo nos Estados Unidos, contra o racismo, né? Então, em várias cidades do mundo está acontecendo protestos contra o racismo. E o racismo vem justamente dessa ignorância que as pessoas têm para com o povo negro, para com o povo de África. Então, nessa aula de hoje, eu espero que vocês consigam enxergar um pouco da beleza da cultura africana que a gente herdou dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais que vieram escravizados para o Brasil e como eles contribuíram para a formação cultural do Brasil, da importância que esse povo tem para a constituição do povo brasileiro. A gente já conversou que o povo brasileiro é um povo miscigenado, né? A gente não tem uma etnia pura, a gente é uma mistura de português com índio, com africano, com imigrantes de todas as partes do mundo. Então a gente é o povo no mundo que deveria ter uma maior consciência étnica, né? Mas embora isso fosse o pretendido, não é assim que acontece. Então nessa aula de hoje, vocês vão abrir na página 13 aí do livro, a gente vai falar um pouquinho sobre a chegada desses povos ao Brasil, certo? Só para ficar claro uma coisa. Os povos africanos, a gente sabe que a África é um continente, a África não é um país. Então, dentro da África, existem vários países dentro. Então, sei lá, tem África do Sul, tem Egito, tem Etiópia, tem Angola, tem Guiné-Bissau. Existem vários países dentro da África. E cada país, como a gente sabe, tem uma cultura diferente, fala um idioma diferente, tem uma religião diferente. Então, esses povos africanos são vários povos, não é um único povo não, são diversos povos que vieram de diferentes lugares. Então, por exemplo, era como se fosse falar do brasileiro e dizer que o brasileiro é igual ao argentino, porque está na América do Sul. Não, apesar do Brasil e da Argentina estarem os dois na América do Sul, a Argentina é Argentina, o Brasil é Brasil. Do mesmo jeito, são com os países africanos, né? Então, por isso que são povos africanos, porque são diferentes povos que vieram da África, tá certo? Então, são povos, no plural, porque é mais de um povo, é mais de uma origem de um país africano, né? Então, eles não vieram todos de um mesmo lugar, não. Teve gente que veio do sul da África, teve gente que veio do norte da África, do leste, do oeste. Então, vamos lá, vamos começar. Eu peço que vocês acompanhem a leitura, tá certo? Diz assim, ó, vou começar a leitura do texto. Vamos acompanhar. De meados do século XVI até o século XIX, tá? Aqui vocês observam que os séculos são escritos em números romanos, né? Em algarismos romanos, aqui ó, 16, né? 10, 5 e 1. E aqui é 19, certo? A gente já aprendeu isso em matemática esse ano. Então, ó, de meados do século XVI até o século XIX, aproximadamente 4,4 milhões de africanos cruzaram contra sua vontade. E eles não vieram porque quiseram, eles vieram obrigados. Eles atravessaram, né, cruzaram o Oceano Atlântico até chegar ao Brasil. Então, essas pessoas, esses mais de 4 milhões de pessoas, de africanos, foram tirados de sua terra, de sua casa, obrigatoriamente. Eles não tinham escolha, não, eu vou para o Brasil porque eu quero. Não, eles eram
trazidos aprisionados em navios negreiros, tá certo? Então, continuando, ó. Eles foram trazidos como escravizados pelos colonizadores europeus para trabalhar principalmente nos engenhos de cana-de-açúcar, em plantações de café, extração de minérios e atividades domésticas. Então, esse povo ele foi roubado de seu lugar de origem para vir trabalhar no Brasil. Mas o trabalho que eles faziam não era um trabalho como a gente tem hoje em dia. Por exemplo, eu trabalho na escola SEAC e eu recebo um salário e eu trabalho na escola SEAC porque eu quero. Eu não sou obrigado a trabalhar na escola pelo diretor nem nada do tipo. E isso é um trabalho. O que os escravos faziam era vir trabalhar em lugares que eles não queriam trabalhar, eles não recebiam nada por esse trabalho, então eles não tinham salário, eles não tinham uma carteira assinada, eles não tinham direitos. Então eles eram o quê? Escravizados. Vocês depois procurem no dicionário o significado da palavra escravo, para vocês terem uma noção do que é isso. É um trabalho forçado, sem nenhum tipo de remuneração. É você trabalhar de graça e ainda sofrendo por aquele trabalho, tá certo? Então é um horror. E essas pessoas, elas eram trazidas e eles eram tratados como mercadorias. Eram como se essas pessoas fossem objetos. Lhes foi tirada a condição de ser humano. Então eles não eram tratados como pessoas, eram como se fossem bichos, máquinas. Era como se hoje em dia fosse comprar, sei lá, um trator. Entendeu? Para que serve um trator? Né? Para trabalhar de graça? Naquela época o raciocínio era o mesmo contra essas pessoas. Olha o absurdo, né? Comparar uma pessoa a uma máquina, a um objeto. Eles eram vendidos. Então, sei lá, o português ia lá no mercado e comprava um escravo. Tipo assim, pagava lá, sei lá, R$50. Um escravo e levava para casa. E passava a ser o dono desse escravo. Olha que absurdo. Então aqui nessa imagem, ó. Na primeira imagem nós temos uma imagem de Salvador. Aqui, esse coisinho amarelo é o mercado modelo. Esse mercado modelo era um mercado de escravos. Hoje em dia ainda existe, né? Essa foto é atual. E hoje em dia vende comida, vende artesanato, vende roupa. É um mercado normal, como se fosse qualquer outro mercado. Só que lá atrás, no século XVI, esse mercado era um mercado de escravos. Então, o que se vendia nesse lugar eram pessoas que vinham de África, tá certo? Então, aqui ó, na legenda da imagem, o que é que fala? Diz assim, ó, é uma foto da vista panorâmica da Baía de Todos os Santos na atualidade. Esse foi um dos principais locais de chegada dos povos africanos no Brasil. Então, a maioria dos escravos brasileiros chegavam pela Bahia, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, a gente nunca falou disso em classe, mas o Brasil já teve 3 capitais. A primeira delas foi Salvador, depois foi o Rio de Janeiro e hoje é Brasília, tá certo? Então, por isso, por Salvador na época ser a capital do país, o maior número de escravos chegou via Salvador, beleza? Aí vamos continuar aqui a leitura do texto aqui nessa parte aqui, tá bom? Fala assim, ó. No Brasil, os povos africanos também não aceitaram passivamente tanta violência e continuaram resistindo à escravidão. Eles vieram obrigados, mas eles não vieram de bom grado, não. Eles reagiram com razão, né? Como é que uma pessoa vai lá, te sequestra e tu vai ficar de boa, tranquilinho? Não, eles se revoltaram, claro. Então, o maior símbolo da luta desses povos eram os quilombos, lugares organizados para abrigar os escravizados que buscavam liberdade. Esse aqui eu já comentei com vocês na sala, que essas pessoas que vinham para o Brasil escravizadas, quando elas arrumavam uma brecha para fugir, eles faziam isso, eles fugiam e se refugiavam em quilombos. Quilombos eram como se fossem vilinhas escondidas, ninguém podia saber que tinha um quilombo ali. Então era no meio da floresta, essas pessoas fugiam e iam viver suas vidas nesses lugares, livremente, né? Então lá eles tinham uma certa liberdade. Então eles fugiam das fazendas onde eles eram escravos para os quilombos. Tá certo? Então é isso que diz esse parágrafo. Vamos pro próximo aqui, vamos continuar.
em 20 de novembro, no dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Essa data, 20 de novembro, marca o dia da morte de Zumbi dos Palmares, que lutou no Quilombo dos Palmares pela liberdade dos escravizados e se tornou um dos nomes mais importantes da resistência à escravidão. Um dos grandes símbolos contra a escravidão no Brasil, um dos heróis contra a escravidão no Brasil, chamava-se Zumbi dos Palmares. Ele veio para o Brasil como escravo, ele revoltou-se e fugiu e fundou seu quilombo, né? O Quilombo dos Palmares, que ficava na época estado de Pernambuco, porque o estado de Pernambuco antigamente era bem maior do que é hoje, só que, enfim, devido a algumas guerras que aconteceu no estado, Pernambuco perdeu o território e hoje o Quilombo dos Palmares fica no estado de Alagoas, tá certo? O lugar onde era o Quilombo de Palmares não fica mais em Pernambuco, fica no estado de Alagoas. Só que naquela época, lá atrás, o estado de Alagoas era uma parte do estado de Pernambuco. Aqui, para finalizar, no final da página diz assim: os quilombos não acabaram com o fim oficial da escravidão no Brasil, que aconteceu em 1888. Então, oficialmente, não existe mais escravidão no Brasil desde 1888, tá certo? Pouco mais de 100 anos. Pelo contrário, esses quilombos continuam existindo, certo? Muitos ainda existem como comunidades tradicionais que conservam culturas locais próprias, onde se realizam diversas atividades econômicas, como agricultura, comércio e turismo. Não é porque a escravidão deixou de existir no Brasil que os quilombos desapareceram. Muitos deles existem até hoje no Brasil, tá certo? Esses quilombos, essas vilas de descendentes de africanos que vieram para o Brasil, tá certo? Então agora a gente vai para a próxima página, a página 14, que fala um pouquinho sobre a contribuição cultural que os povos africanos deram ao nosso país, tá certo? Vamos ver o que veio da África que a gente conhece, beleza? Então, o que é que diz aqui na página 14? Aqui tem várias imagens, ó. Tem essa, essa daqui. Todas as imagens tem, tá certo? O que o professor vai fazer? Para não ficar uma aula muito longa, que eu já vi aqui no tempo, já vai mais de 15 minutos de aula, quase 15 minutos de aula, eu não vou ler a página 14 e 15 nessa aula de hoje. O que eu vou fazer? A atividade que vocês vão fazer hoje vai ser da página 16 e 17, que também inclui o estudo da página 14 e 15. Então, como é que eu vou fazer? Eu expliquei lá aquela primeira página, a página 13. Vocês, sozinhos, vão fazer a leitura da página 14 e 15. Quando for na sexta-feira, no caso amanhã, eu vou vir explicando a página 14 e 15 em detalhes, que nem a gente fez com o texto do Pindorama. Antes eu não passei para vocês lerem sozinhos e depois eu fiz o vídeo explicando. Do mesmo jeito vai ser com a página 14 e 15, tá certo? Vocês vão fazer uma leitura sozinhos e quando for amanhã eu trago a aula explicando em detalhes cada um desses pontos, tá certo? Então, só passando por cima, aqui fala da contribuição da dança, que os africanos contribuíram para a dança brasileira, para a religião, para a culinária, aí aqui, do outro lado, para a música, esse aqui é o quê? Para os elementos linguísticos, muitas palavras que a gente fala hoje vêm de línguas africanas, tá certo? Então essas duas páginas vocês vão fazer uma leitura por cima mesmo, sem grandes detalhes, e amanhã eu vou explicar tópico por tópico e vou anexar amanhã também links dessas manifestações culturais. Então eu vou mandar um link com uma dança africana, com uma música africana, com uma comida africana, tá bom? Então é isso. A aula de hoje foi aquela explicação da primeira página. Agora vocês vão responder as atividades das páginas 16
e 17 desse livro de geografia, tá bom? É uma atividade simples. As perguntas são a respeito desse texto da página 13, tá certo? Então as perguntas da página 16 e 17 são a respeito do texto da página 13 e algumas coisas estão na página 14 e 15. Então a primeira questão é questão de verdadeiro e falso, tem outras que são análisezinha de imagem. Então nada que vocês não consigam fazer com facilidade. É uma atividade bem simples, mas vocês já sabem, né? Se tiver qualquer tipo de dificuldade, é só me mandar uma mensagem, me ligar, que o professor sempre ajuda quando é solicitado, tá certo? Então é isso, a aula de geografia é essa, tá bom? Aí agora eu vou gravar a aula de história, que vai ser a próxima que vocês vão assistir. Então um beijo e até daqui a pouco na aula de história.